Fala, torcida do Denver Broncos. Hoje a gente vai dar uma novidade, vai iniciar uma novidade aqui no canal. Era um conteúdo que já tinha no nosso site, o BMF, né, o Bom, o Mal e o Feio, e as Ferraduras de Ouro. Inclusive o Júlio escreveu ano passado. E a gente trouxe esse formato para vídeo agora. Então, para quem não conhece, a gente vai primeiro distribuir aí as ferraduras, que são os destaques de cada setor. A gente sabe que a gente acabou perdendo por Raiders na estreia. É difícil achar coisa boa, mas é, teve alguns que foram bem aqui. E aí a gente vai passar em cada setor rapidinho e depois a gente vai dar o destaque nos lances. E aí, 3 lances, né? O lance bom, o lance mal e o lance feio. Então, beleza, Júlio? Seja bem-vindo aí. Obrigado por participar. Eu agradeço, William. Valeu aí, pessoal que está assistindo. Eu acho que esse ano é formato novo e espero que seja também um time novo, né? Com uma nova forma de jogar. A gente não conseguiu ver muita coisa diferente nesse último jogo, é verdade. Mas a gente precisa de tempo para avaliar, né? Afinal de contas, muitos times grandes perderam aí. A primeira semana ela é sempre estranha, né? A gente vê ano passado os Cardinals, que teve aquele começo avassalador e depois não arranjou É, nada. Então, assim, a NFL tem uma coisa que o início ele é sempre esquisito, né? Aí, as coisas vão se desenhando conforme mais para o meio ali da temporada. Então, não é tempo de se desesperar. Eu acho que a gente tem ainda esperança de que o time vai melhorar. Eu acho que os ajustes podem ser feitos. Temos agora um técnico experiente, né? Que sabe fazer os ajustes, né, na parte ofensiva da bola. Na parte defensiva eu tenho as minhas desconfianças, mas eu acho que isso. Mas eu ainda acho que o Vance Joseph é um coordenador defensivo razoável, né, um coordenador defensivo confiável. Então vamos ver o que temos pela frente aí. Mas tem muita coisa para falar, para elogiar e também para criticar, né? Tem muita coisa aí que a gente precisa rever aí. verdade. E antes de começar aqui, galera, se não for inscrito no nosso canal, se inscreva aí, por favor. Deixa um like e um comentário também, que ajuda bastante. E também siga o Mile High Brasil nas redes sociais. Mile High Brasil em todas, né? Aqui no YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, Twitch. Também no Spotify. Esse ano a gente está disponibilizando 3 conteúdos lá. E aqui o nosso Apoia-se. Se quiser apoiar nosso projeto, apoia.se/Mile Brasil ou o QR Code aqui. Beleza? Então vamos começar com a ferradura de ouro, né? O destaque ofensivo. Lembrando que esse vídeo aqui ele é em parceria com o Twitter. Então, assim que acaba a partida, a Ana posta lá uma enquete. E aí, para ver quem nossos seguidores escolhem a melhor opção. E no ataque, foi Russell Wilson com 71,1%. Ele teve 27 passes completos de 34, com 137 jardas e uma média de 5,2, além de 2 touchdowns, né? E ficou com um rate, né, de quarterback de 108, desculpa, e sofreu 2 sacks. Acho que dá para falar que ele fez um bom jogo, né? Ainda mais comparando com o ano passado, né, Júlio? Ele fez um bom jogo, mas eu dei uma olhada nas stats do jogo contra os Raiders do ano passado e os números são quase idênticos. Chega a ser até engraçado, assim. Inclusive, inclusive, se eu não me engano, o número de jardas no ano passado foi até maior do que esse jogo, né? Então, em relação a esse time, não tem muito como ver um grande avanço. Porém, os avanços ficaram muito claros na parte tática, né, do ataque. Eu acho que o Russell Wilson estava distribuindo melhor a bola, estava tomando decisões mais inteligentes, né? Não estava aquela bagunça, né? Que estava no passado, estava um caos total, né? No ataque. Eu acho que esse ano a gente tem aí um ataque mais fluido. E é bom dizer, né? Que os números foram muito parecidos, porém, nós tínhamos um ataque mais recheado, né? Nossa. A gente tinha ainda aí o Jerry Jeudy jogando, né? A gente tinha os running backs aí melhores. Então, assim, o ataque era mais talentoso ano passado, Uhum. né?
Então a gente tem que considerar isso. A gente conseguiu fazer números parecidos com um ataque muito prejudicado, né? A gente tá com uma linha ofensiva que na pré-temporada parecia temerária, mas pareceu que eles conseguiram ali segurar alguma onda, né? Deram algum tempo para o Russell Wilson. É claro que ele se movimentou bastante, né? Isso facilita um pouco o trabalho da linha ofensiva. Mas também tem que lembrar que a gente só tinha o Curtis Sutton, né? Era Curtis Sutton e amigos, né? No nosso ataque, né? Basicamente, né? Tanto que ele foi muito marcado. Então é uma opção fácil para defesa, né? A gente sabe que a gente só tem um talento, então a gente fica nele, né? A gente não tem outras opções, né? Acabou surgindo ali uma outra opção no ataque, né? Que foi bom até para testar, mas ainda assim não são ainda grandes talentos ali, pessoas explosivas, caras que vão fazer a diferença, né? Os playmakers. A gente ainda não tem que esperar um pouco de Arthur voltar e esperar um pouco também a chegada talvez aí de alguém na off-season. Eu não sei o que vai acontecer, se no meio da temporada vai chegar alguém, se não sei, porque as nossas opções de recebedores não está muito tranquila. A gente está um pouco, eu acho, na minha opinião, tá temerário, né? Muito difícil ir muito longe com um ataque com tão pouco talento como é o nosso. Concordo. Também concordo. Para mim também o Russell foi o destaque ali do ataque. Indo para defesa, lá no Twitter o pessoal votou no Patrick Surtain com 54,8% dos votos. Ele que teve 2 tackles totais, os 2 solo, defendeu 3 passes dos 5 que a gente teve na partida, 3 foram dele, e os 3 em cima do Davante Adams. Inclusive o matchup dele contra o Adams foi... ele anulou o Adams, né? Só cedeu 2 recepções em 5 targets, com só 11 jardas totais quando o Adams estava contra ele. De negativo, ele só teve o pass interference, né? Você concorda com ele ou tem outro nome? Concordo. Foi o melhor jogador da nossa defesa, assim, a larga margem. A larga margem. Foi o melhor jogador. Teve o pass interference, eu acho que ele não tinha muito o que fazer ali, na verdade, o Davante Adams ia receber a bola se não fosse o pass interference. Se você olhar o lance, se ele não tivesse agarrado, ele iria receber. O Davante Adams iria receber. Ele teria que torcer por um drop, alguma coisa que o Davante Adams já não faz mais. Ele já foi um cara que dropava muita bola, ele não dropa mais. Ele consertou. Isso é o que a gente espera do Jared Judy, né? Por favor, Jared, se você tá ouvindo, se espelhe no Davante Adams. Ele dropava muito, agora ele não dropa mais. E fique saudável também. É verdade. Agora, teve um lance, cara, que foi muito interessante, que o Davante Adams ficou completamente livre, assim, teve uma marcação ruim do Patrick Surtain, mas nós tivemos a sorte deles terem o Jimmy Garoppolo como QB. Que o Jimmy Garoppolo é um QB razoável, mas ele não é um gênio. Eu acho que se a gente estivesse jogando contra uns Chiefs da vida, com aquela marcação, aquele passe teria sido touchdown do Davante Adams. Ele estava completamente livre, mas ali o Garoppolo não viu o Davante Adams livre, e isso foi muito bom pra gente. Mas foi, de certa forma, uma falha do Patrick Surtain. Mas acontece, né? Nenhum jogador é 100%, né? A gente ficou mal acostumado, né? Com a Aqib Talib não sofrendo touchdown por jogos e jogos, né? Mas, enfim, eu acho que o Patrick Surtain foi o melhor jogador da defesa. Eu acho que ele tem ainda pontos a melhorar, mas ele estava jogando, estreou contra um dos melhores recebedores da NFL e cumpriu seu papel muito bem. Inclusive, eu não sei quem percebeu durante o jogo, o Davante Adams jogou muitos snaps como slot receiver, pelo meio, para fugir dessa marcação do Surtain. E ele fez muitas recepções quando não estava com o Surtain, né? Inclusive, o nosso CB2, que agora eu não consigo me lembrar o nome dele. Da Marimettes. Da Marimettes, isso. Ele falhou, assim, muito no jogo, muito, né? E é claro que o outro time percebe, né? São 2 times jogando, né? Então, foram muitas bolas jogadas nele. Então, a gente precisa de também, isso eu falei, falta também um pouco de talento ali na nossa secundária, mais um cornerback para botar medo, porque se a gente tem um All-Pro, que é o Patrick Surtain, fechando tudo, o outro lado fica totalmente aberto, né? A opção fica fácil, né? Basicamente está dando pro QB um lado só para ler, né? Você até facilita para ele o trabalho, né? Então eu acho que
a gente precisa melhorar aí. Aliás, eu não sei nem como, né? Porque já começou a temporada, enfim. Mas é para olhar com carinho aí para nossa secundária. Beleza. Agora fechando as ferraduras, no Special Teams é difícil ter algum destaque, mas aí foi o Marvin Mims, 66,4%. Ele que foi o retornador, estreou, né? Ele é calouro, teve 2 bons retornos de kickoff, somando 55 jardas, com 27,5 de média e tendo retorno mais longo de 30. Acho que no meio de tanta falha do kicker, até o Riley Dixon oscilando, não tinha outra opção mesmo, né? O nosso Special Teams foi bem ruim, assim, me lembrou um pouco o ano passado, assim. Special Teams não estava bom. A gente perdeu extra point, ou seja, a gente estava preocupado porque o McManus teve uma temporada ruim ano passado, então a gente esperava uma melhora aí com o Lutz, mas a gente, infelizmente, nesse jogo isso não aconteceu. E o kicker não confiante não é uma coisa boa. Eu acho que até aquele chute de 55, que, na minha opinião, até durante o jogo eu iria por conta do extra point errado, mas foi um voto de confiança ali no kicker, né, para ver se ele ganhava confiança. Você viu que o chute até teve força, né? Foi direção mesmo. Foi direção. Foi direção, então vamos ver se ele ganha confiança durante a temporada. Já vi aí torcedores no Brasil e afora pedindo para cortar ele, mas calma também, não é assim, né? Calma lá. A gente Agora, trocou por ele, né? isso é Dá mais pra complicado. desperdiçar assim. Gastar escolha por kicker eu acho quase sempre uma roubada. Mas, enfim. Agora, o Dixon também não fez grandes punts, né? Ele deu aquela sorte, né? Sorte 2 vezes, né? Primeiro, porque a gente conseguiu a primeira descida num lance de punch, e segundo, que ele deu a sorte de não ter quebrado a perna, né? Porque aquele lance ali é muito perigoso, né? Os caras foram no joelho dele, né? Então ele deu muita sorte. Mas os punts não foram muito longos, assim, eu não gostei muito dessa partida do Dixon, mas eu ainda acho que tem também como ajustar, vamos ver aqui nos próximos jogos como que isso sai. A gente deu a sorte também dos nossos rivais perderem, né? Então isso facilita um pouco a nossa campanha, né? Se tem um lado positivo, né, dessa derrota é que os outros também não ganharam, então tá todo mundo igual ali. Só os Raiders que estão na frente e não por muito tempo, então. Beleza, agora indo pro bom, o mal e o feio. A gente vai começar pelo lance bom, né? Começar pelo lance bom. E eu separei. A gente não tem como colocar vídeo nem nada, então eu peguei aí um frame da imagem, que foi o passe que o Patrick Surtain defendeu contra o Davante Adams. Era uma primeira descida ali no terceiro quarto, aos 8h20 mais ou menos, né? Foi uma free flicker dos Raiders. E a bola ia ali para a linha de 17, eles estavam ali na linha de 56, ia ser um avanço bem longo. E o Surtain consegue ali não dar espaço nenhum para o Adams e dar um tapa na bola, né? Foi um lance muito bonito. Você concorda? O que você acha? Concordo, foi um lance de goleiro quase, né? E foi muito bom, assim, não só pelo que a gente poderia ter perdido ali em termos de jarda na nossa defesa, mas o oxe, tá ruim aqui o negócio, hein? Tá gravando de manhã e isso é isso que dá. O lance, enfim. Ele exige muita atenção na defesa, né? Porque ele é um lance que dá aquela enganada, então muitos cornerbacks tentam dar aquela avançada para ver se pressiona na corrida e aí perde o timing do jogador, do wide receiver vindo pelas costas. Então, o Patrick Surtain foi muito inteligente, ele fez uma leitura excelente. Eu acho que pelo tempo dele de jogo, eu acho que ele tá com uma leitura muito boa. Então, foi assim para mim o lance da defesa, assim. Foi o lance da defesa, muito bom. Agora, infelizmente, indo pro lance mal, aí foi a falta de pressão da defesa, né? Não vai ser nenhum lance, vai ser uma característica no geral. Nossa. Eu peguei de ilustração esse aí, que foi o que encerrou a nossa chance no jogo, era uma terceira para 7.
O Garoppolo teve todo o tempo do mundo de pocket e depois conseguiu correr e fazer o first down. A gente já não tinha mais como parar mais o relógio e acabou a partida. E se a gente comparar as duas defesas, né, por mais que a nossa OL tenha tido um bom jogo, eles conseguiram sacks, 7 tackles for loss, a gente só teve um. Faltou muita pressão e meio que sobrecarregou o time inteiro, né, ao meu ver. Uhum. E nesse lance aí, são uma blitz, né, com 6 jogadores e mesmo assim não tem pressão. A jogada começa aos 2 minutos e o Garoppolo só começa a correr com 1,56, então ele ainda teve ali quase uns 4 segundos ali mais ou menos de espera e consegue correr. Ele que não é um cara, não é uma característica dele, ele consegue ganhar bastante jardas ali e mata a partida. Acho que não tem como se tiver outro ponto, né? Mas para mim o mal da partida assim foi realmente essa falta de pressão. Não, esse lance para mim também foi. Eu lembro que eu já estava irritado no início do lance, porque já dava para ver aquele buraco. Como assim ninguém viu, né? E eu lembro que eu já estava já me irritado. Eu falei assim, olha ali aquele buraco, aquela geladeira vai correr, aquela geladeira vai correr. E aí a geladeira correu, né? E fez, né, o first down. Aquilo foi muito doído, porque a defesa ali estava bem bagunçada, não tinha ninguém cobrindo um espaço enorme daquele. Numa terceira grande, até 7 jardas é bastante para uma jogada corrida, né? Que ainda mais um QB correndo, ninguém ali para, né? Se não faz pressão, pelo menos marca os espaços, né? Enfim, eu achei que foi todo errado o lance da defesa. Mandou blitz com os dois linebackers, né? Então não tinha ninguém ali para ficou um espaço, né? Realmente. E agora fechando o lance feio, eu separei o roughing the passer do Esang Besser no Garoppolo. Ocorreu no último quarto, ó, ali uns 8 minutos, mais ou menos, 8 e 10. E foi o lance assim que o Garoppolo completa o passe. Esse passe eles iriam para a linha de 41 jardas do nosso campo. Com a falta eles ganham mais 15 jardas, né? E aí eles vão para a linha de 26. E esse é o drive que termina no touchdown deles, que vira a partida, né? Então, não sei se você tem outra opção, mas ao meu ver, esse foi o lance feio da partida. Foi feio, assim, foi feio. E assim, o Bessie faltou a famosa malandragem, né? Correr de olhando para a jogada, porque do jeito que ele estava olhando para baixo, não tinha como ele sabe ver a bola saindo da mão, né? Ou seja, até na circunstância, é até difícil de culpar ele, né? Naquela circunstância, do jeito que ele correu. Então, eu acho que se ele tivesse um pouco mais atento no jogo, né? Aquilo pode ser talvez que tenha diminuído a velocidade, eu não sei, que ele poderia ter feito, tentado bloquear, eu não sei. Mas foi um roughing the passer aí que prejudicou muito a gente. É uma regra que eu tenho minhas dúvidas, eu acho que às vezes ela prejudica um pouco o jogo, mas tem a questão da saúde dos jogadores, que é importante. Mas assim, já que a regra tá aí, a gente tem que ficar de olho nela, né? Então, E aí não pode ele não vacilar. tomou cuidado nenhum, né? Ele foi Não, nenhum totalmente cuidado. deixado. Parece que estava jogando em 1980, assim. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o primeiro vídeo, né? Então a gente já está estabelecendo aí o formato. E também fica atento ao nosso Twitter, né? Para vocês conseguirem participar das votações dos próximos jogos. Também, se quiser comentar aí se concorda com algum lance, com algum jogador, fica à vontade. Agradecer ao Júlio mais uma vez a participação. Valeu, Júlio. Eu que agradeço. Valeu aí, William. Valeu. Então é isso, galera. Um abraço. Go Broncos.